Se existe apenas uma Bíblia, por que algumas possuem 66 livros, outras 73 e algumas igrejas utilizam ainda mais? Quem decidiu o que entra ou não na Bíblia? E os livros que ficaram de fora? Foram rejeitados, esquecidos ou escondidos? É sobre isso que nós falaremos nesse vídeo, então vamos pra cima! Olá pessoal, Márcio Coach aqui, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos investigar uma das histórias mais fascinantes de toda a fé cristã. Porque, para entender como a Bíblia foi formada, nós precisamos voltar para uma época em que ela simplesmente não existia. Pode até parecer estranho falar disso, mas Moisés nunca viu uma Bíblia. Davi nunca carregou uma Bíblia também. Isaías nunca abriu uma Bíblia, nem mesmo os apóstolos possuíam uma Bíblia como aquela que temos hoje. Durante grande parte da história, existiam apenas manuscritos separados, rolos, cartas, profecias, relatos, textos copiados à mão por escribas que dedicavam suas vidas à preservação das Escrituras. Imagine agora então uma sala iluminada apenas por luz de lamparinas, e sobre as mesas de madeira estão então espalhados muitos rolos antigos, alguns escritos séculos antes, outros recém-copiados. Nenhum deles faz parte de um único livro. Ainda não existe algo chamado Bíblia. E é exatamente aqui que a nossa investigação começa. Muito antes do nascimento de Jesus, o povo judeu já possuía suas escrituras. Márcio, como assim? Sim, hoje elas são conhecidas como Tanar. Era a coleção de livros sagrados de Israel. Ali estavam os livros de Moisés, tais como Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Também estavam os profetas, os salmos e diversos outros escritos considerados inspirados. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. Os judeus contam esses livros de forma diferente dos cristãos. Enquanto o Antigo Testamento protestante possui 39 livros, a Bíblia judaica tradicional conta com apenas 24 livros. Parece uma diferença enorme, mas não é, porque vários livros que aparecem separados nas Bíblias cristãs aparecem unidos na tradição judaica. Até aqui tudo parece simples, mas então acontece algo que mudaria a história para sempre. E é aqui que começa o mistério de verdade. Cerca de 250 anos antes de Cristo, na cidade de Alexandria, no Egito, milhares de judeus já não falavam hebraico. O idioma dominante era o grego, e isso criou um grande problema: como transmitir as escrituras para uma geração que não compreendia a língua dos seus antepassados. A solução parecia simples: traduzir os textos sagrados. Assim nasceu então uma obra conhecida como Septuaginta, a famosa tradução grega das Escrituras. Mas existe um detalhe que transformaria essa tradução em uma das maiores discussões da história cristã. A Septuaginta não continha apenas os livros encontrados no cânon hebraico tradicional. Ela também incluía outros escritos, livros como Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1º e 2º Macabeus, além de trechos adicionais em Esther e também Daniel. Naquele momento, ninguém imaginava, mas séculos depois, esses livros dividiriam cristãos em todo o mundo. E aqui está uma das partes mais surpreendentes dessa história. Durante os primeiros séculos do cristianismo, muitos seguidores de Jesus provavelmente ouviram leituras das Escrituras em uma coleção que não era exatamente igual à Bíblia utilizada por milhões de cristãos nos dias de hoje. E a discussão, que parece moderna, na verdade possui quase 2000 anos de história. E existe também um detalhe ainda mais intrigante. Durante muito tempo, muitos cristãos sequer percebiam que existia uma diferença. Para eles, aqueles livros simplesmente faziam parte das escrituras que conheciam. A grande discussão surgiria muitos séculos depois, e quando surgiu, mudou a Bíblia utilizada por milhões de pessoas até hoje. Agora surge uma pergunta ainda mais interessante: qual Bíblia Jesus utilizava? A resposta talvez surpreenda muita gente.
Jesus nunca deixou uma lista oficial dos livros inspirados, mas os estudiosos observam algo curioso. Quando os autores do Novo Testamento citam o Antigo Testamento, muitas dessas citações se aproximam justamente da Septuaginta, a tradução grega. E isso não resolve todas as questões, mas mostra que ela possuía enorme influência entre os judeus e os primeiros cristãos. E enquanto isso acontecia, um novo desafio estava surgindo, porque após a morte e ressurreição de Jesus, começaram a circular inúmeros textos, evangelhos, cartas, relatos, testemunhos, e nem todos eram autênticos. Imagine então viver no segundo século, você faz parte de uma igreja cristã e recebe um texto que afirma contar as palavras de Jesus, e alguns dizem que foi escrito por um apóstolo e outros discordam. Como saber se aquele documento é ou não verdadeiro? Como distinguir um texto confiável de outro produzido décadas depois? Essa não era apenas uma questão teórica, era uma questão fundamental para a fé cristã. Por isso, as igrejas começaram a analisar cuidadosamente cada escrito. Quem escreveu? Quando escreveu? Os apóstolos reconheciam aquele texto? As comunidades cristãs espalhadas pelo mundo também o utilizavam? Ele estava em harmonia com os ensinamentos recebidos desde o início? Aos poucos, alguns livros passaram a ser reconhecidos de maneira praticamente universal, tais como Mateus, Marcos, Lucas, João, as cartas de Paulo, Pedro, Tiago, Judas e os demais livros que hoje formam o Novo Testamento. Mas existe um capítulo dessa história que poucas pessoas conhecem. Ao longo dos séculos, surgiram dezenas de outros textos religiosos. Talvez você já tenha ouvido falar de alguns deles, tais como o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Judas, Apocalipse de Pedro e muitos outros. Mas existe um livro que merece atenção especial: o livro de Enoque. Talvez você nunca tenha lido esse livro, talvez nem saiba que ele existe, mas durante séculos ele circulou entre comunidades judaicas antigas, e aqui está o detalhe que surpreende muita gente. Fragmentos dele foram encontrados entre os famosos manuscritos do Mar Morto. Isso significa que ele era conhecido muito antes do nascimento de Jesus. Apesar disso, acabou ficando de fora da maioria das Bíblias modernas, e talvez o mais impressionante seja isto: um livro pode influenciar profundamente uma geração, ser conhecido por milhares de pessoas, sobreviver por séculos e ainda assim não fazer parte do cânon bíblico. Isso mostra como a história da formação da Bíblia é muito mais complexa do que a maioria das pessoas imagina. Agora imagine por um instante quantos manuscritos existiam no mundo antigo, quantos textos afirmavam falar em nome de Deus, quantas cartas circulavam entre as comunidades cristãs. E agora imagine também a responsabilidade de distinguir aquilo que era autêntico daquilo que era falso. Essa decisão influenciaria gerações inteiras e continua influenciando até o dia de hoje. E então chegamos ao ponto central desse vídeo: por que algumas Bíblias possuem 66 livros e outras 73? A resposta está justamente naquela antiga tradução grega que mencionamos no início, a Septuaginta. Durante séculos, muitos cristãos utilizaram essa coleção de livros. Por isso, os chamados deuterocanônicos permaneceram presentes em diversas tradições cristãs. Mas, no século XVI, aconteceu a Reforma Protestante. Os reformadores defenderam que o Antigo Testamento deveria seguir o cânon hebraico tradicional. E como resultado, os livros presentes apenas na Septuaginta deixaram de fazer parte do cânon protestante. E foi assim que surgiu a Bíblia com 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Já a Igreja Católica manteve os livros deuterocanônicos, por isso a Bíblia Católica possui 73 livros. E algumas igrejas ortodoxas preservaram ainda mais escritos. Agora, a diferença faz sentido. Imagine um único manuscrito atravessando séculos, copiado à mão,
protegido durante guerras, escondido durante perseguições, preservado por pessoas que acreditavam que aquelas palavras eram valiosas demais para desaparecer. Agora, imagine isso acontecendo milhares de vezes. É por isso que a história da Bíblia não é apenas uma história de livros, é uma história de preservação. Mas, depois de toda essa investigação, talvez a descoberta mais surpreendente não seja quantos livros existem na Bíblia, nem quais ficaram de fora, nem os debates que atravessaram séculos. A descoberta mais impressionante é outra. Pense por um instante. Impérios desapareceram, faraós viraram pó, César desapareceu, Roma caiu, reis foram esquecidos, civilizações inteiras deixaram de existir, mas esses textos sobreviveram. Manuscritos atravessaram desertos, perseguições, incêndios, guerras, tentativas de destruição e ainda hoje continuam sendo lidos por bilhões de pessoas. Talvez o verdadeiro mistério não seja apenas quem reuniu os livros da Bíblia, porque essa parte da história nós conseguimos estudar. Existem manuscritos, documentos, registros, mas o verdadeiro mistério começa depois disso. Como uma coleção de textos escritos ao longo de aproximadamente 15 séculos por dezenas de autores em idiomas diferentes, atravessou a história e continua viva até os dias de hoje. Porque por trás de todos esses livros existe uma única história. Uma história que começa em Gênesis, passa por Abraão, Moisés, Davi, profetas, chega à cruz e termina na Nova Jerusalém. E independente de quantos livros a sua Bíblia possui, 66, 67, 73 ou mais, essa mensagem continua a mesma. A mensagem de um Deus que busca a humanidade. Talvez seja exatamente por isso que a Bíblia continua sendo o livro mais influente da história. Não apenas pelos livros que contém, mas pela história que todos eles contam juntos. E agora eu quero saber a sua opinião. Você já conhecia a história de como a Bíblia foi formada? Qual dessas descobertas mais chamou a sua atenção? E se você gosta de investigações bíblicas, mistérios das Escrituras e temas que conectam fé, história, arqueologia, inscreva-se no canal, porque a história da Bíblia talvez seja muito mais extraordinária do que a maioria das pessoas imagina. Então, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço, que Deus te abençoe, valeu!